Eu sou o professor Eduardo Chaves, caso você não me conheça. Eu sou engenheiro civil e matemático formado pelo FMG e já trabalhei com engenharia civil e há mais de 30 anos eu preparo os alunos para o teste ANPAD em cursos presenciais e a partir de 2020 somente com cursos online, tá ok? E nessa aula nós vamos te explicar como você nunca viu a lógica formal, o ponto específico relativo à negação do conectivo ou e a negação do conectivo se e somente se. Eu vou mostrar para vocês como é a negação do outro. Tá? Então, caso faça sentido para você, curta, compartilhe, ative o sininho, se inscreva em nosso Instagram e no nosso YouTube. Tá bom? Evitar fora terá dúvida. Sem mais demoras, let's go! Então, tá aqui. Eu preparei já a estrutura do PDF, já a negação do conectivo, né? Ou aqui, ó. Primeiramente, a tabela verdade. Vamos ver a tabela verdade do ou e do P se somente se, né? Se somente se. Então, olha lá. Sem isso aqui, você não, né? A gente não consegue explicar. Então, olha lá. Vamos lá. V. Peraí, tá errado aqui, porque tá. V, F, VF, correto? Então, a gente sabe que ela será verdadeira, se eu mudar a cor aqui, ela será verdadeira quando os valores lógicos forem contrários, né? E falso quando forem iguais. Isso aí tem que saber, né? Olha lá. Agora vamos para a tabela verdade do se somente se, correto? Olha lá. FF, VF, ok? Vamos lá? Então aqui, quando tiver o mesmo valor lógico, P e Q vai ser verdadeiro, né? E contrário é falso. V. Então a gente percebe claramente, sem um esforço maior, que a tabela verdade de um conectivo é a tabela verdade do outro com sinal trocado, né? Isso significa claramente que um é a negação do outro, correto? Significa isso, tá? Isso quer dizer que nós vamos explicar para vocês o primeiro modo de negar aqui. Então, a gente vê claramente que a negação de P ou Q é a mesma coisa que P se somente se Q. E é claro que a negação de P se somente se Q é a negação de o P ou Q. Então vamos lá, dar um exemplo prático aqui. Vamos? Qual que seria, então, a negação de passo se e somente se estudo? Tá vendo? Se somente se? A negação, olha lá, a negação dessa proposição é equivalente a ou passo ou estudo. E, obviamente, a negação de ou passo ou estudo, passo se somente se estudo. Mais uma vez, você só entende essa negação se você entender que uma tabela verdade é o contrário da outra. Quando uma é F, a outra é V. Quando uma é V, a outra é F. Então é óbvio, à luz da tabela verdade, dos dois conectivos, das duas proposições compostas, que a negação de ou P ou Q é P se somente se Q e vice-versa. Isso não tem
como não entender, uma vez que se domina a tabela verdade. Agora, existe uma outra maneira de você fazer essa negação. Pela tabela, dá para você entender pelo significado do conectivo. Então aqui, ó, a negação de ou P ou Q é o mesmo que P e Q ou não P e não Q. Mas vamos entender, por que será que a negação de ou P ou Q vai ser P e Q ou não P ou Q? É porque essa proposição aqui, ela é equivalente a P se somente se Q. Você vê isso na tabela verdade, ó. Olha lá. Quando o P ocorre, o Q ocorre. Quando o P não ocorre, o Q não ocorre. Verdadeiro nos dois casos. Então, vamos, né, dar um exemplo prático aqui. A mesma coisa aqui, ó, a mesma proposição, né? Passo, espera aí que vamos colocar aqui na mesma. Passo se e somente se estudo. Tá? Aliás, eu errei aqui. Teria que colocar primeiro a outra, né? Voltar aqui. Me desculpe. Tem que colocar primeiro essa daqui, ó. Ou passo, só por fim de didática mesmo, né? Ou estudo. Correto? Então, qual que vai ser aqui a negação? Esse segundo modo de negar, que é equivalente ao primeiro. Que seria o equivalente ao se, somente se, né? Passo e lá, estudo. Está aqui. Ou, não é? Não passo e não estudo. Tá claro? Então, olha que interessante. O que eu vejo, alguns excelentes professores, né, que alguns são até influencers, né, professores aí com 200, 300 mil seguidores aí no Instagram, no YouTube, a gente tem que respeitar a didática deles, não é? Mas eu não sou a favor, neste caso, para a didática de explicar negação, sem antes explicar as tabelas verdades. Porque as negações, elas são entendíveis quando são provenientes da explicação de tabela verdade. Fica muito mais claro você explicar uma negação explicando anteriormente a tabela verdade. Porque a tabela verdade não é para se decorar. Não é. A tabela verdade é para você entender. Não é? É para você entender. Então, às vezes a gente vê aí professor explicando no YouTube, dando aulas no YouTube, explicando para o aluno a tabela verdade, nem explicando, maceteando, né, as tabelas, ensinando o aluno um macete para construir a tabela verdade. O problema é que quando ele precisar desse conhecimento, do conhecimento em si, né, em inglês seria knowledge, né, ele não vai conseguir, porque as questões, muitas delas, não dependem de decoreba, dependem de entendimento da teoria. Então é muito importante você entender. Quando você entende, você está preparado, na maioria das vezes, para diversas variações de um determinado exercício. Que o professor no concurso, lá no teste de amparo, no concurso, ele tenta te dar uma pegadinha, justamente indo para o lado daquele conhecimento que ele julga que você não sabe. Aí, você tendo esse entendimento da tabela verdade, você vai poder ter as ferramentas de conhecimento necessárias
para acertar a questão. Tá ok? Agora, então, vamos só falar sobre os nossos cursos aqui, tá? Se você entrar no nosso portal, não é? Curso Eduardo Chaves. Nem precisa. Tá aqui já, ó. Tá aqui, ó. cursoeduardochaves.maes.com. Esse portal maravilhoso, você vai ver os dois principais cursos, né? Que é o combo e o curso completo teórico e prático. Não é o que é o terceiro. O combo é o primeiro, o teórico e prático é o terceiro. Os dois têm a mesma parte em comum, uma parte comum, né? Que é o curso de PDFs e vídeos, aulas gravadas, super atualizado, não é? Por que super atualizado? Porque eu e minha equipe, a gente faz as provas, então eles são super atualizados. Porque a gente capta as questões e adapta para vocês, porque a partir de 2023 a Amparo não publica mais as questões, tá certo? É assim que a gente mantém os cursos em termos de exercício super atualizado, porque em termos de teoria não precisa mais, não é? A gente está reforçando os vídeos, claro, reforçando os materiais, somente por uma questão mesmo de estar sempre na frente da concorrência. Eu acho que é importante isso, tá? Ok? E o que o combo tem a mais que o teórico e prático? É um módulo de aulas ao vivo, somente isso. Por isso que ele é um pouco mais caro. Os dois cursos, os cursos são super baratos, pelo que eles valem, não pelo valor em si cobrado. Também não é alto também. E tudo com suporte, tá? Pela plataforma, em 24 horas no máximo a gente responde, tá bom? Então, muito obrigado, viu? Valeu, tchau.